Bem-vindos ao nosso canal, onde desvendamos as forças que moldam o nosso futuro econômico. Hoje mergulharemos em um universo que está redefinindo indústrias, mercados de trabalho e até mesmo a forma como interagimos com o mundo, a economia da robótica e automação industrial. Preparem-se para uma jornada fascinante, pois robôs e sistemas inteligentes não são mais ficção científica. Eles são os arquitetos silenciosos do nosso amanhã, e entender seu impacto é crucial para sua carteira e seu futuro profissional. Estamos vivendo no epicentro da indústria 4.0. Uma era de transformação digital sem precedentes, onde a fusão de tecnologias avança a passos largos. A robótica, a inteligência artificial, a internet das coisas e a computação em nuvem convergem para criar ecossistemas industriais mais eficientes, produtivos e, acima de tudo, mais inteligentes. Não se trata apenas de máquinas fazendo o trabalho humano, trata-se de uma revolução que otimiza processos, reduz custos e abre portas para inovações que antes pareciam impossíveis. Pensem nas fábricas ao redor do mundo, nos centros de logística, que garantem que seus produtos cheguem até vocês, ou mesmo nos campos agrícolas que alimentam o planeta. Em cada um desses cenários, a presença da robótica está se tornando cada vez mais visível e fundamental. Ela não é uma promessa distante, mas uma realidade econômica crescente, com um mercado que movimenta bilhões e projeta um crescimento exponencial nas próximas décadas. Estamos falando de um setor que está atraindo investimentos massivos, gerando novas profissões e exigindo uma reavaliação completa de como produzimos e consumimos. A questão que se impõe é provocativa e urgente. Estamos realmente prontos para a era da inteligência artificial industrial? As empresas estão preparadas para integrar essas tecnologias? Os trabalhadores estão sendo capacitados para operar e manter esses novos sistemas? E nós, como indivíduos, estamos conscientes das oportunidades e desafios que essa transformação nos apresenta? Essa é a discussão central que abordaremos hoje. A robótica e a automação industrial são os pilares dessa nova era. Enquanto a robótica se refere ao design, construção, operação e aplicação de robôs, máquinas capazes de realizar tarefas de forma autônoma ou semi-autônoma, a automação industrial abrange o uso de sistemas de controle, como computadores ou robôs, para operar equipamentos e processos na indústria, substituindo o controle manual. Embora interligadas, são conceitos distintos que juntos formam a espinha dorsal da eficiência moderna. Olhando para a história, a automação não é um conceito novo. Desde as primeiras máquinas a vapor até as linhas de montagem de Henry Ford, a humanidade sempre buscou formas de otimizar o trabalho. No entanto, o que vemos hoje é uma evolução exponencial. Os robôs de hoje, especialmente os robôs colaborativos, ou cobots, são projetados para trabalhar lado a lado com humanos, aumentando a produtividade sem a necessidade de barreiras de segurança complexas. Eles aprendem, se adaptam e realizam tarefas repetitivas ou perigosas, liberando os trabalhadores para funções mais estratégicas e criativas. Além disso, temos os veículos autônomos industriais, como os AGVs e os AMRs, que revolucionam a logística interna em fábricas e armazéns. Eles transportam materiais, organizam estoques e otimizam fluxos, tudo sem intervenção humana direta. E claro, a inteligência artificial está no centro de tudo isso, permitindo que esses sistemas tomem decisões complexas, otimizem rotas e prevejam falhas antes que elas aconteçam. Essas tecnologias não apenas aumentam a eficiência e a precisão, elas também elevam a segurança no ambiente de trabalho, retirando humanos de tarefas arriscadas. As vantagens são claras e mensuráveis, e é por isso que a adoção dessas soluções está acelerando globalmente. Antes de continuarmos, inscrevam-se no canal e digam-nos nos comentários de onde vocês estão assistindo. É sempre bom saber quem está conosco nesta jornada de conhecimento. Os sistemas inteligentes e a IA na indústria representam o cérebro por trás da operação. Eles coletam e analisam dados em tempo real, permitindo a tomada de decisões autônomas, a otimização contínua de processos e a manutenção preditiva. Imagine uma máquina que pode prever sua própria falha antes que ela ocorra, solicitando a peça de reposição e agendando a manutenção, minimizando o tempo de inatividade. Isso não é ficção, é a realidade impulsionada pela inteligência artificial industrial. A aplicação dessas tecnologias aumenta exponencialmente a eficiência, a precisão e, crucialmente, a segurança. Tarefas repetitivas e monótonas, que antes causavam fadiga e erros humanos, são agora executadas com consistência impecável pelos robôs. Ambientes perigosos, como aqueles com temperaturas extremas, produtos químicos tóxicos ou alturas elevadas, são acessados por máquinas, protegendo vidas humanas. Este é o alicerce fundamental que sustenta a revolução que estamos testemunhando. Agora, vamos adentrar nos setores que estão sendo profundamente transformados por essa onda tecnológica. Na manufatura, a robótica e a automação são a espinha dorsal das linhas de produção modernas. Robôs industriais realizam soldagem, pintura, montagem de precisão e controle de qualidade com uma velocidade e exatidão inatingíveis para humanos. Pense nas gigantes da indústria automotiva, onde braços robóticos trabalham em perfeita sincronia, montando veículos em questão de minutos. Ou nas fábricas de eletrônicos, onde componentes minúsculos são posicionados com precisão microscópica.
a eficiência é maximizada, o desperdício é minimizado e a qualidade do produto final atinge novos patamares. A logística e a armazenagem são outros campos onde a transformação é palpável. Armazéns gigantescos, antes repletos de empilhadeiras e trabalhadores manuais, agora são verdadeiros balés de AGVs e AMRs, que transportam paletes, organizam prateleiras e preparam pedidos de forma autônoma. Empresas de varejo global, como a Amazon, são pioneiras nesse modelo, utilizando milhares de robôs para otimizar seus centros de distribuição, garantindo que seus produtos cheguem à sua porta em tempo recorde. A otimização de estoques, o empacotamento automatizado e o transporte interno sem erros resultam em cadeias de suprimentos mais rápidas, flexíveis e resilientes. Mas a revolução não se limita a fábricas e armazéns. No campo da agricultura, a robótica está plantando as sementes de um futuro mais produtivo e sustentável. Robôs agrícolas, equipados com inteligência artificial e visão computacional, realizam tarefas como a colheita seletiva de frutas e vegetais maduros, o monitoramento detalhado de culturas para identificar pragas ou doenças, e a pulverização precisa de fertilizantes e pesticidas, reduzindo o uso de produtos químicos e o impacto ambiental. Isso não só aumenta a produtividade e a eficiência, mas também contribui para a segurança alimentar global. E uma curiosidade: vocês sabiam que os drones industriais estão se tornando ferramentas indispensáveis para inspeções e gerenciamento em diversos setores? Eles inspecionam turbinas eólicas, linhas de transmissão de energia, pontes e oleodutos, coletando dados visuais e térmicos com alta precisão e segurança, sem a necessidade de expor trabalhadores a riscos. Essa capacidade de monitoramento aéreo permite uma manutenção preditiva mais eficaz e uma resposta rápida a potenciais problemas, economizando tempo e recursos valiosos. A convergência dessas tecnologias, robótica, automação, IA, veículos autônomos e drones, está desenhando um cenário industrial onde a inovação é constante e a adaptabilidade é a chave para a sobrevivência. A capacidade de integrar e gerenciar esses sistemas complexos é o que diferencia as empresas líderes e impulsiona a economia global para uma nova era de prosperidade tecnológica. A aplicação dessas tecnologias aumenta exponencialmente a eficiência, a precisão e, crucialmente, a segurança. Tarefas repetitivas e monótonas, que antes causavam fadiga e erros humanos, são agora executadas com consistência impecável pelos robôs. Ambientes perigosos, como aqueles com temperaturas extremas, produtos químicos tóxicos ou alturas elevadas, são acessados por máquinas, protegendo vidas humanas. Este é o alicerce fundamental que sustenta a revolução que estamos testemunhando. Agora, vamos adentrar nos setores que estão sendo profundamente transformados por essa onda tecnológica. Na manufatura, a robótica e a automação são a espinha dorsal das linhas de produção modernas. Robôs industriais realizam soldagem, pintura, montagem de precisão e controle de qualidade com uma velocidade e exatidão inatingíveis para humanos. Pense nas gigantes da indústria automotiva, onde braços robóticos trabalham em perfeita sincronia, montando veículos em questão de minutos. Ou nas fábricas de eletrônicos, onde componentes minúsculos são posicionados com precisão microscópica. A eficiência é maximizada, o desperdício é minimizado e a qualidade do produto final atinge novos patamares. A logística e a armazenagem são outros campos onde a transformação é palpável. Armazéns gigantescos, antes repletos de empilhadeiras e trabalhadores manuais, agora são verdadeiros balés de AGVs e AMRs, que transportam paletes, organizam prateleiras e preparam pedidos de forma autônoma. Empresas de varejo global, como a Amazon, são pioneiras nesse modelo, utilizando milhares de robôs para otimizar seus centros de distribuição, garantindo que seus produtos cheguem à sua porta em tempo recorde. A otimização de estoques, o empacotamento automatizado e o transporte interno sem erros resultam em cadeias de suprimentos mais rápidas, flexíveis e resilientes. Mas a revolução não se limita a fábricas e armazéns. No campo da agricultura, a robótica está plantando as sementes de um futuro mais produtivo e sustentável. Robôs agrícolas, equipados com inteligência artificial e visão computacional, realizam tarefas como a colheita seletiva de frutas e vegetais maduros, o monitoramento detalhado de culturas para identificar pragas ou doenças, e a pulverização precisa de fertilizantes e pesticidas, reduzindo o uso de produtos químicos e o impacto ambiental. Isso não só aumenta a produtividade e a eficiência, mas também contribui para a segurança alimentar global. E uma curiosidade: vocês sabiam que os drones industriais estão se tornando ferramentas indispensáveis para inspeções e gerenciamento em diversos setores? Eles inspecionam turbinas eólicas, linhas de transmissão de energia, pontes e oleodutos, coletando dados visuais e térmicos com alta precisão e segurança, sem a necessidade de expor trabalhadores a riscos. Essa capacidade de monitoramento aéreo permite uma manutenção preditiva mais eficaz e uma resposta rápida a potenciais problemas, economizando tempo e recursos valiosos. A convergência dessas tecnologias, robótica, automação, IA, veículos autônomos e drones, está desenhando um cenário industrial onde a inovação é constante e a adaptabilidade é a chave para a sobrevivência. A capacidade de integrar e gerenciar esses sistemas complexos
É o que diferencia as empresas líderes e impulsiona a economia global para uma nova era de prosperidade tecnológica. Na manufatura, a aplicação de robôs vai além da simples repetição de movimentos. Eles são capazes de aprender e se adaptar a novas tarefas, graças a algoritmos de machine learning. Por exemplo, em uma linha de montagem de veículos, robôs podem ajustar automaticamente seus movimentos para compensar pequenas variações nas peças, garantindo um encaixe perfeito e um padrão de qualidade uniforme. Isso é crucial para indústrias como a aeroespacial, onde a precisão milimétrica é não apenas desejável, mas absolutamente essencial para a segurança e o desempenho. A introdução de cobots nessas linhas de produção permite que operadores humanos trabalhem lado a lado, realizando tarefas que exigem destreza e julgamento, enquanto os robôs cuidam do trabalho pesado ou repetitivo. Essa sinergia eleva a produtividade e a qualidade, ao mesmo tempo em que melhora o ambiente de trabalho. No setor de logística, a automação não se limita apenas aos grandes armazéns. Pequenas e médias empresas também estão adotando soluções robóticas para otimizar suas operações. Robôs móveis e sistemas de classificação automatizados podem ser implementados em etapas, permitindo que empresas de diferentes portes colham os benefícios da eficiência sem a necessidade de investimentos iniciais massivos. A capacidade de rastrear cada item desde a entrada no armazém até a expedição final, controlada por software inteligente, garante não apenas rapidez, mas também uma redução drástica de erros e perdas. Isso se traduz em maior satisfação do cliente e, claro, em economia financeira significativa para a empresa. A agricultura de precisão, potencializada pela robótica, é um divisor de águas para a produção de alimentos. Robôs equipados com sensores avançados podem analisar a saúde de cada planta individualmente, identificando necessidades específicas de irrigação, nutrientes ou proteção contra pragas. Um exemplo notável são os robôs de capina, que utilizam visão computacional para distinguir ervas daninhas de culturas, removendo-as mecanicamente ou aplicando herbicidas de forma ultralocalizada. Isso minimiza o uso de produtos químicos, protege o solo e a água e melhora a qualidade dos alimentos. Para um mundo com uma população crescente, essa otimização dos recursos agrícolas é vital. A sustentabilidade se torna uma meta alcançável, não apenas um conceito idealizado. Os drones industriais, por sua vez, estão redefinindo a forma como as empresas monitoram seus ativos e infraestruturas. Em vez de enviar equipes para inspecionar torres de energia em altitudes perigosas ou vastas extensões de campos agrícolas, um drone pode realizar a tarefa em uma fração do tempo e com muito mais segurança. Equipados com câmeras de alta resolução, sensores térmicos e multiespectrais, eles coletam dados que, processados por IA, revelam informações críticas sobre o estado das estruturas ou a saúde das plantações. Isso permite que as empresas identifiquem problemas antes que se tornem críticos, implementando a manutenção preditiva de forma proativa e eficiente. Essa constante inovação e a adaptabilidade tecnológica que estamos vendo não são apenas maravilhas de engenharia. Elas representam também um vasto campo de oportunidades financeiras. Para os investidores, a economia da robótica e automação industrial é um terreno fértil, repleto de potencial de crescimento, onde o dinheiro está fluindo e onde ele continuará a fluir. Primeiramente, as empresas de robótica que fabricam o hardware e os componentes são players essenciais. Gigantes como a Fanuc, KUKA e ABB são nomes bem estabelecidos que lideram o mercado de braços robóticos industriais. Mas o setor é dinâmico, e empresas menores e mais ágeis, especializadas em nichos específicos como robôs colaborativos ou robôs móveis autônomos, estão surgindo e crescendo rapidamente. Investir nessas empresas significa apostar diretamente na infraestrutura física que sustenta a automação. Elas são a base, fornecendo os músculos e a estrutura para a indústria 4.0. A demanda por esses componentes só tende a aumentar, à medida que mais indústrias buscam otimizar suas operações. Além do hardware, o software de automação é igualmente crucial e representa uma fronteira de investimento ainda mais promissora. Plataformas de controle, sistemas de gerenciamento de manufatura e softwares de análise de dados industriais são o cérebro que orquestra a complexa sinfonia de máquinas e processos. Empresas que desenvolvem soluções inovadoras nesse espaço estão na vanguarda da eficiência. A importância da inteligência artificial e do machine learning para a otimização desses sistemas não pode ser subestimada. Algoritmos que preveem falhas em máquinas, otimizam rotas de transporte em armazéns ou ajustam parâmetros de produção em tempo real são ativos digitais de valor inestimável. A IA industrial está transformando a visão computacional para controle de qualidade e a análise de grandes volumes de dados para a melhoria contínua dos processos. A inteligência artificial industrial, em si, é um segmento de investimento em ascensão. Soluções de visão computacional que permitem aos robôs ver e interpretar seu ambiente, sistemas de manutenção preditiva que evitam paradas não programadas e plataformas de otimização de processos baseadas em IA estão se tornando diferenciais competitivos. Empresas que oferecem essas tecnologias estão capitalizando na necessidade crescente de as indústrias serem mais eficientes, resilientes e inteligentes.
Para quem busca uma abordagem mais diversificada, os ETFs e fundos de investimento focados em tecnologia e automação oferecem uma maneira conveniente de investir em um portfólio de empresas líderes neste setor. Esses fundos agrupam ações de diversas companhias envolvidas em robótica, IA e automação, mitigando o risco de investir em uma única empresa e proporcionando exposição a todo o ecossistema da indústria 4.0. É uma forma estratégica de participar do crescimento sem a necessidade de uma análise aprofundada de cada empresa individualmente. Identificar tendências e empresas promissoras neste setor exige um olhar atento para a inovação e a capacidade de adaptação. Observe as empresas que estão resolvendo problemas reais e complexos, aquelas que demonstram uma forte cultura de pesquisa e desenvolvimento e as que possuem patentes e tecnologias proprietárias. A capacidade de integrar diferentes tecnologias, como robótica, IA e IoT, é um grande indicador de sucesso. O mercado de automação industrial não é estático. Ele evolui constantemente. E estar de olho nas startups que estão desafiando o status quo pode revelar as próximas grandes oportunidades de investimento. A chave é buscar companhias que não apenas fabricam robôs, mas que constroem soluções inteligentes e integradas que impulsionam a produtividade e redefinem a forma como as indústrias operam. A era da indústria 4.0 não é apenas sobre máquinas, mas sobre a inteligência que as conecta e as faz funcionar de maneira otimizada. Contudo, essa promessa de progresso e lucratividade não vem sem seus próprios desafios e complexidades. A implementação da robótica e automação industrial, apesar de todos os seus benefícios, enfrenta barreiras significativas que precisam ser superadas. O custo inicial de aquisição e instalação de sistemas robóticos avançados pode ser proibitivo para muitas pequenas e médias empresas, criando uma disparidade tecnológica e econômica. Integrar esses novos sistemas com infraestruturas e processos existentes, muitas vezes legados e desatualizados, é outra dor de cabeça. Requer um planejamento meticuloso, engenharia sofisticada e, em muitos casos, uma revisão completa das operações. A necessidade de mão de obra altamente qualificada para operar, programar e manter esses robôs é um gargalo, pois a oferta de profissionais com essas habilidades ainda não acompanha o ritmo da demanda. Um dos debates mais intensos e relevantes sobre a ascensão da robótica e automação gira em torno do seu impacto no mercado de trabalho. É inegável que a automação substituirá certas tarefas e, consequentemente, alguns empregos. Funções repetitivas e fisicamente exigentes são as mais suscetíveis à substituição por máquinas. No entanto, essa é apenas uma parte da história. A automação também cria novas funções e exige a requalificação profissional em larga escala. Pense nos programadores de robôs, nos engenheiros de IA, nos analistas de dados industriais e nos técnicos de manutenção de sistemas complexos. Estes são empregos que ou não existiam ou eram muito menos prevalentes antes da indústria 4.0. O lado positivo da criação de novos empregos é frequentemente subestimado. A produtividade e a eficiência aumentadas pela robótica podem levar ao crescimento das empresas, que, por sua vez, investem em pesquisa e desenvolvimento, expansão de mercados, e sim, na contratação de pessoas para funções mais estratégicas e criativas. A robótica libera os trabalhadores de tarefas monótonas e perigosas, permitindo que se concentrem em atividades que exigem julgamento humano, criatividade, empatia e resolução de problemas complexos. A questão não é se os robôs vão roubar todos os empregos, mas como nós, como sociedade, vamos nos adaptar e preparar nossa força de trabalho para colaborar com essas novas ferramentas. Programas de treinamento e educação contínua são cruciais para essa transição. Além dos desafios técnicos e de mercado de trabalho, as preocupações éticas e regulatórias com a robótica e a IA estão ganhando cada vez mais destaque. A segurança dos trabalhadores em ambientes colaborativos com robôs é primordial. Quem é responsável em caso de acidentes? A privacidade dos dados coletados por sistemas inteligentes, especialmente em ambientes industriais, levanta questões sobre propriedade, uso e proteção. Como garantimos que os algoritmos de IA sejam justos e transparentes, evitando vieses que possam levar a decisões discriminatórias ou ineficientes? A governança e a regulamentação dessas tecnologias estão em estágios iniciais, e a criação de leis e padrões éticos robustos será fundamental para garantir um desenvolvimento responsável e benéfico para todos. Olhando para o futuro da indústria 4.0, vislumbramos um cenário de hiperautomação, onde cada processo e tarefa possível é automatizado, desde a produção até a gestão. Os gêmeos digitais, réplicas virtuais, precisas de ativos e processos físicos, permitirão simulações em tempo real, manutenção preditiva e otimização contínua, sem a necessidade de intervenção física. A robótica como serviço emerge como um modelo de negócio disruptivo, onde empresas podem alugar robôs e sistemas de automação sob demanda, sem o alto custo inicial de propriedade. Isso democratizará o acesso à tecnologia e acelerará a adoção em setores que antes não podiam arcar com ela. As projeções de crescimento do mercado de robótica e automação nas próximas décadas são estonteantes. Analistas preveem que o mercado global de robótica industrial,
que já vale dezenas de bilhões de dólares, continuará a crescer a taxas de 2 dígitos anualmente, impulsionado pela demanda por maior produtividade, redução de custos e resiliência nas cadeias de suprimentos. Setores como saúde, logística e serviços, além da manufatura tradicional, serão grandes beneficiários. Estamos apenas no início dessa revolução tecnológica e o potencial de transformação é imenso. A cada ano, novas inovações surgem, quebram paradigmas e redefinem o que é possível, solidificando a robótica como um pilar central da economia global do futuro. Estamos testemunhando uma era de transformação sem precedentes, onde a fusão da robótica, inteligência artificial e automação industrial redefine não apenas a maneira como produzimos, mas também como vivemos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Ao longo desta exploração, mergulhamos nos fundamentos dessa revolução, desde a distinção entre robótica e automação até a ascensão dos cobots e veículos autônomos industriais, que juntos impulsionam a eficiência e a segurança em níveis nunca antes imaginados. Vimos como a indústria 4.0 se manifesta em setores cruciais: na manufatura, otimizando linhas de produção e garantindo precisão; na logística, revolucionando o armazenamento e a entrega; e na agricultura, prometendo um futuro de maior produtividade e sustentabilidade alimentar. Discutimos também as vastas oportunidades de investimento que essa era de inovação apresenta, desde fabricantes de hardware e desenvolvedores de software de automação, até empresas de inteligência artificial industrial, que estão na vanguarda da manutenção preditiva e da visão computacional. Exploramos como ETFs e fundos especializados oferecem uma porta de entrada para investidores que desejam capitalizar sobre o crescimento exponencial do setor, destacando a importância de identificar empresas que não apenas criam tecnologia, mas que constroem soluções inteligentes e integradas. No entanto, a jornada rumo a um futuro totalmente automatizado não é isenta de obstáculos. Abordamos os desafios de implementação, como o custo inicial elevado e a complexidade da integração de sistemas, bem como a necessidade crítica de requalificação profissional para uma força de trabalho em constante evolução. Reconhecemos o impacto da automação no mercado de trabalho, enfatizando a criação de novas funções e a liberação de trabalhadores para tarefas mais estratégicas e criativas. Por fim, ponderamos sobre as preocupações éticas e regulatórias, que clamam por diretrizes claras para garantir um desenvolvimento responsável e equitativo da tecnologia. Olhando para o futuro, vislumbramos um panorama de hiperautomação, gêmeos digitais e robótica como serviço, modelos que prometem democratizar o acesso a tecnologias avançadas e acelerar a inovação em todos os setores. As projeções de crescimento para o mercado de robótica são um testemunho do seu potencial transformador, consolidando-a como um pilar central da economia global. Para indivíduos e empresas, a importância de compreender essas transformações é fundamental. Não se trata de uma escolha, mas de uma necessidade estratégica a adaptar-se e prosperar na era digital. A robótica impulsiona a produtividade ao automatizar tarefas repetitivas e perigosas, liberando recursos humanos para atividades de maior valor agregado. Ela fomenta a inovação ao permitir a criação de novos produtos, serviços e modelos de negócios. A eficiência que a automação traz reduz custos, melhora a qualidade e acelera o tempo de lançamento no mercado, conferindo uma vantagem competitiva inestimável. A segurança no local de trabalho é aprimorada, com robôs assumindo funções em ambientes hostis ou perigosos. Além disso, a robótica contribui para a sustentabilidade, otimizando o uso de recursos e minimizando o desperdício em processos produtivos. Em essência, a economia da robótica e automação industrial é um motor poderoso de progresso, capaz de gerar riqueza, melhorar a qualidade de vida e resolver alguns dos desafios mais prementes da nossa sociedade. A questão crucial para todos nós é: como nos posicionaremos nesse cenário em constante mudança? Onde vemos a robótica impactando nosso dia a dia nos próximos anos? Quais setores serão os próximos a serem revolucionados por essa onda tecnológica? E como podemos nos preparar para participar ativamente dessa evolução? A busca por conhecimento e a capacidade de adaptação serão as moedas mais valiosas nesta nova era. O futuro já está em construção, e os robôs são uma parte inegável e crescente dele.